Nessa manhã nós vamos refletir sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Nós ouvimos falar muito a respeito de Jesus, assistimos filmes sobre Jesus, né, de geração em geração nas famílias, a cultura do nosso país apresenta Jesus de uma forma. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a Bíblia Sagrada e hoje eu quero compartilhar aqui um pouco sobre quem é Jesus, olhando para as Escrituras Sagradas. Nós temos no nosso planeta mais de 7 bilhões de habitantes e muitos ainda estão em dúvida sobre quem é Jesus. Eu quero fazer uma oração com você e mais uma vez pedir a sua atenção para que você pare um pouco agora, onde você estiver, e reflita nesta mensagem. Ore comigo agora. Senhor, nós pedimos agora a Tua graça sobre nós, neste momento de reflexão da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, porque só o Senhor pode abrir os nossos olhos para enxergarmos as verdades da palavra do Senhor, para enxergarmos de fato quem é Jesus, esse Jesus que as Escrituras Sagradas nos apresentam. Ó Deus, que nessa manhã tenhamos a alegria de sermos espiritualmente alimentados por este pão que vem do céu, que é a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi Jesus quem disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a própria palavra de Deus nos apresenta quem é Jesus. Hoje nós vamos ler Hebreus 1, Hebreus capítulo 1. Se você quiser acompanhar essa leitura, se você quiser abrir a sua Bíblia, seria muito importante agora para que você acompanhasse também essa leitura. Hebreus tem sido chamado por muitos estudiosos do quinto evangelho. Eu acho interessante nós fazermos algumas observações a respeito destes pontos, né, para entendermos um pouco mais também a palavra de Deus. Nós temos que tirar a prática, é claro, mas como é importante quando nós olhamos para essa palavra e conseguimos entender os propósitos também de cada um dos evangelhos, das cartas que foram escritas, também quando lemos os profetas. Então, Hebreus tem sido chamado por muitos estudiosos do quinto evangelho. Os 4 evangelhos que nós sabemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos apresentam Jesus e seu ministério aqui entre nós. Não é assim? Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós temos ali, né, uma apresentação de como é que foi o ministério de Jesus aqui na terra. E Hebreus, então, vai descrever também o ministério de Jesus na terra, mas vai além. Ele nos mostra também a continuidade deste ministério no céu. E isso é maravilhoso para nós, é uma palavra revelada para nós do Senhor. Nós temos essa palavra maravilhosa nas nossas mãos. Então, Mateus, ele vai mostrar Jesus como rei. Nós vemos em Marcos destacando Jesus como servo. Lucas destaca Jesus como homem perfeito. João vai falar sobre Jesus como o próprio Deus. E aqui em Hebreus, nós vamos ver Jesus sendo revelado como profeta, sumo sacerdote, como rei dos reis. Hebreus vai falar sobre esta superioridade do Senhor Jesus. Ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos e superior a Moisés. Nós vamos ver aqui que o sacrifício de Jesus é demonstrado aqui em Hebreus superior aos sacrifícios judaicos
né, como nós lemos lá no Antigo Testamento, e essa nova aliança inaugurada por Jesus, e o seu derramamento de sangue é muito superior à antiga aliança. Então vamos ver aqui em Hebreus esta suficiência do Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo, ele é suficiente. Por meio dele nós alcançamos a presença do Senhor, nós nos relacionamos com Deus apenas através de Jesus, porque ele é suficiente. Então vamos ler Hebreus no capítulo 1, a partir do verso de número 1 até o verso de número 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, nós vemos aqui Jesus, o Filho de Deus, né? Toda vez que nós lembramos do nascimento de Jesus, nós também nos lembramos que foi um nascimento, foi realmente um milagre, a graça realmente do Senhor, o poder do Espírito Santo. Jesus, quando lemos os evangelhos, nós vemos que ele conviveu como eu e como você convivemos nesse mundo. Então você já começa a refletir um pouco nessa glória de Deus e nesse poder de Deus encarnado aqui em nosso meio. A palavra vai nos apresentar este Jesus que veio com uma missão, com um propósito, assim como Deus, quando permitiu o seu nascimento, o meu nascimento, também nos trouxe com um propósito. Jesus teve uma profissão, Jesus teve irmãos, José e Maria tiveram outros filhos. Quando Jesus nasceu, Maria era virgem, mas depois Maria teve outros filhos com José. Então Jesus teve uma família, conviveu com seus irmãos, com seu pai terreno José, com Maria, com a sua mãe, teve amigos, né? Ele lidou com as mais diversas situações. Jesus é ainda relacional e ele sempre nos chama para esse relacionamento com ele. Então a gente consegue imaginar um pouco de como Jesus se aproximava das pessoas, de como Jesus tinha interesse pelas pessoas. A Bíblia também nos relata que Jesus teve momentos de alegria, que Jesus teve momentos de diversão, Jesus teve momentos de tristeza, mas a sua vida era um aprendizado enquanto esteve aqui conosco. Também sabemos que ele foi muito amado, mas da mesma forma também rejeitado. Também foi desprezado, também foi aceito. Jesus viveu 33 anos entre nós. Ele conseguiu uma equipe que deixou tudo para seguir as suas instruções, para seguir os seus ensinamentos. Jesus foi aquele tipo de pessoa marcante, né? Ele foi aquele tipo de pessoa que realmente fez a diferença porque cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Ele foi quem ele deveria ser. Parece que aqui tem uma breve reflexão para nós. Nós também devemos ser aquilo que Deus nos fez para ser.
Nós não devemos querer ser outra pessoa ou ter o jeito de outra pessoa. O Senhor nos fez com uma identidade para vivermos os propósitos maiores que Ele tem para nós. Ele não tem preferidos. Na verdade, o Senhor ama todos nós. Comece a pensar um pouquinho sobre isso. Sobre quem foi e quem é Jesus. Ele falou para diversos povos, ele falou para classes sociais diferentes, né? Ele foi colocado diante de autoridades políticas, autoridades religiosas, e a todos, sem exceção, ele deixou uma marca. Jesus é alguém que você precisa conhecer ainda mais, alguém que eu preciso cada dia mais me relacionar com ele. Jesus libertou pessoas que eram oprimidas por demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos, mas especialmente, a sua missão teve um ponto principal. E essa missão foi tocar o coração das pessoas e levá-las a uma mudança completa, levá-las a uma transformação de vida, para que elas se aproximassem de novo de Deus Pai. Hoje nós estamos aqui justamente para firmar a nossa fé no Senhor e para dizer para você também que esse é o tempo da oportunidade para que você se relacione com Deus novamente, para que você conheça Jesus, para que você firme a sua vida num propósito ainda maior com Ele. O maior alvo de Jesus, o maior alvo sempre foi livrar a alma das pessoas da morte eterna. Então nós precisamos pensar, quem é Jesus? Quem é Jesus? Muitos viviam na época de Jesus, quando ele passou por este mundo, uma religiosidade vã. E essa religiosidade tinha alicerces que facilmente ruiriam. Alicerces que, na verdade, não poderiam sustentar a vida das pessoas. Meus irmãos, a maior preocupação de Jesus é com a nossa salvação eterna. A maior preocupação de Jesus é que, de fato, os nossos olhos sejam abertos para conhecermos quem Ele realmente é. Há uma frase que a gente sempre diz: o pior cego é aquele que não quer ver. E nós precisamos olhar para as Escrituras, nós precisamos de fato lembrar, meditar, abrir o nosso coração para quem é Jesus. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a vida de Jesus foi espetacular. Não há alguém na história da humanidade que se destaque como Jesus. Você sabe disso. Jesus é um grande presente de amor, o presente de Deus para aqueles que se aproximam dele. Então nós vamos olhar aqui para Hebreus e nós vamos ver de uma forma muito simples, porque o Evangelho é simples. Então nós vamos ver aqui quem é Jesus. 2 pontos eu gostaria de destacar nesta manhã, que ficassem gravados no nosso coração. O primeiro é, quem é Jesus? E o segundo, por que eu preciso de Jesus? Por quê? Então vamos ver primeiro, quem é Jesus? Quem é? Quando vamos lendo as Escrituras, nós percebemos que antes de Jesus, a maneira como Deus se revelava era uma maneira parcial, era uma maneira incompleta, no entanto, uma maneira progressiva. Quando nós lemos, por exemplo, os profetas, nós vamos identificando a forma como o Senhor vai revelando quem Ele é. Como Ele vai revelando os seus propósitos de uma maneira progressiva, mas, no entanto, parcial. Então, nós vamos ver aqui, agora, o que a palavra nos diz sobre Jesus, aquele que dividiu a história no antes e no depois.
Aqui no verso de número 1 e 2, nós lemos: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E no verso 2, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então aqui o verso de número 2 nos mostra num primeiro momento que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, como Filho de Deus, é isso que nós precisamos compreender. Ele tem a mesma essência do Pai. Ele tem a mesma essência de Deus. Jesus tem os mesmos atributos de Deus e realiza também as mesmas obras de Deus. E Jesus vem então como um agente. E mediante este agente, Jesus vem para revelar o Pai. Mas agora não mais de maneira parcial. Não mais de uma maneira que será ali, um pouquinho por vez, progressiva, mas quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos que Ele vem para revelar de forma plena e completa como Deus é. Como Deus é. Deus se revelou na criação. Quando lemos as Escrituras, nós vemos isso. Deus se revelou através da nossa consciência. Deus se revelou através da vida de Jesus. Agora, de maneira completa. Então, quem é Jesus? Nós já podemos dizer isso. Jesus é o Filho de Deus. E Jesus tem essa mesma essência. A mesma essência de Deus. Não é? Então, se você que tem aí os seus filhos, você que já tem filhos, o seu filho, você sabe que ele tem você, ele foi constituído de você, ele foi feito por meio de você. E quando nós olhamos para Jesus, é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos saber que ele, sendo Filho de Deus, aquele que veio como um agente da manifestação de Deus, ele também traz consigo todos os atributos do próprio Pai, do próprio Deus. Mas olha só o que o versículo também diz. Ele é o Filho de Deus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aqui, Hebreus se refere a Jesus como o herdeiro de todas as coisas por conta do sacrifício que ele veio fazer. A Bíblia diz que Jesus entregou a sua própria vida e como herança, ele recebe então cada um de nós, toda a sua igreja, todos aqueles que se aproximam dele. Esses são a sua herança. E ele vem e vai nos adquirir pelo seu próprio sangue. O sangue de Jesus foi derramado. E por conta disso, então, ele é herdeiro de todas as coisas. Depois da sua vinda, porque antes ele já estava com o Pai e criou junto com o Pai todas as coisas. Mas aqui ele adquire e ele recebe, então, por herança todas as coisas. Esse mesmo Jesus que nasceu humildemente numa manjedoura, que teve a profissão de carpinteiro, que morreu numa cruz, que foi colocado num túmulo, mas que ressuscitou deste túmulo. Este mesmo Jesus que subiu aos céus, esse Jesus, ele recebeu por herança a sua igreja, a qual um dia ele voltará para buscar. Maravilhoso nós pensarmos nisso, porque essas verdades precisam ser refletidas por nós. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse momento, tantas pessoas dispersas, tantas ovelhas, tantos filhos pródigos. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para nós de fato reconhecermos quem é Jesus. Porque a nossa mente, o nosso coração estão sendo o tempo todo bombardeados
de informações que, na verdade, não são informações verídicas sobre quem é Jesus. Nós precisamos olhar para a sua palavra. Nós vemos aqui também em Hebreus que ele é filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas, mas nós vemos aqui também, por meio de quem se fez o universo. Jesus é aquele por meio de quem se fez o universo, ele é o criador do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Todo mundo, todo o universo foi criado pelo nosso Senhor e pelo nosso Redentor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Redentor. Mas vamos para o verso de número 3. O verso de número 3 diz: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, olha só, quando Deus mandava, como eu disse anteriormente, os seus profetas, ele ia apontando, ele ia revelando alguns atributos daquilo que ele é. Através dos profetas, ele ia revelando, ele ia mostrando a sua justiça, ia mostrando a sua santidade. Em Oséias, por exemplo, nós vemos o atributo da misericórdia de Deus. Ele ia comunicando alguns atributos. Mas quando nós olhamos aqui para Jesus, nós não temos apenas uma parte, mas nós temos em Jesus a revelação completa de quem Deus é. Jesus é a expressão do ser de Deus. E se nós queremos saber quem Deus é, nós devemos olhar para Jesus. Quem é Deus na sua vida? Ou o que você tem ouvido que Deus é? Porque como é importante nós conhecermos a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia diz que haveria dias em que as pessoas já não seguiriam mais as Escrituras, mas que elas seguiriam simplesmente pessoas como um entretenimento. Hoje nós temos visto muito isso, principalmente nesse tempo de redes sociais. Isso nos preocupa pastoralmente falando, porque as pessoas, na verdade, seguem muitas vezes um entretenimento. As pessoas seguem muitas vezes, palavras que iludem. Mas o Senhor, Ele quer, na verdade, se mostrar para nós como Ele realmente é. Jesus, Ele não tem apenas um ponto, um atributo, uma parte do caráter de Deus ou de quem Deus é, mas Jesus é a expressão exata de quem é Deus. Se nós queremos saber como Deus é, eu vou repetir, basta olharmos para Jesus. Se você quer saber o quanto Deus ama você, basta olhar para Jesus. Se nós queremos saber o quanto Deus é santo, basta olharmos para Jesus. Então veja só, as Escrituras próprias vai nos falando de uma forma tão simples, como é o Evangelho. Às vezes a gente aqui complica tudo, mas a palavra do Senhor está nos dizendo, Jesus é o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, aquele por meio de quem se fez o universo, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só que lindo, meus irmãos. Mas nós vemos aqui também, Jesus está assentado à direita da majestade nas alturas. Ele está assentado à direita de Deus. A palavra nos diz que Jesus, depois da sua ressurreição, Ele sobe aos céus.
E indo aos céus, ele envia o Espírito Santo. Hoje nós temos aqui conosco o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor e o seu Filho Jesus estão nos céus, nas alturas. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é supremo. Nós precisamos nos aproximar dele. Nós precisamos de fato reconhecer quem ele é. Ele veio para morrer. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Superior aos profetas. Superior aos anjos, diz aqui o texto. Os anjos foram criados. Nós vemos aqui que Jesus é o Criador. Os anjos adoram a Deus. Jesus é adorado. Por isso nós cremos que os anjos, eles estão simplesmente a serviço de Deus. Quando clamamos pela ação de Deus na nossa vida, Deus envia, sim, anjos. No entanto, nós pedimos para Deus, o Todo-Poderoso, por meio do Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo dá ordens, porque os anjos foram criados. Nós precisamos de Jesus. Ele nos chama para nos reconciliarmos com Ele, para nos entregarmos completamente a Ele. Eu peço a Deus que essa seja uma palavra que fique guardada no seu coração. Quem é Jesus? E por que nós precisamos dele? É isso que nós vamos ver agora. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ele traz a revelação plena de quem é o próprio Deus. Ele é a revelação, tudo que nós precisamos saber está nele. Meus irmãos, e saber quem é Jesus muda a nossa maneira de viver. Saber o quanto nós precisamos dele faz toda a diferença nas nossas vidas. Nós vamos ver como o próprio Jesus falou a respeito dele. Por ter vivido aqui como eu e você vivemos, por saber que o pecado jaz aqui neste mundo, por saber que nós temos que lutar contra o pecado, lutar contra Satanás, lutar contra essa obra maligna, né? Que o pecado, na verdade, faz com que esteja em nós. Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. Nós lemos em João 6,35. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e aquele que acreditar em mim não terá sede nunca mais. Então, além de sabermos quem é Jesus, nós precisamos trazer isso para uma prática nas nossas vidas. Quem Ele é para nós, no nosso dia a dia, nas nossas preocupações, nas nossas dificuldades, nos nossos medos, temores. Quem é Jesus para nós diante dos nossos sonhos? Ele é o pão da vida. Você sabe que a fome é um dos maiores dramas que a humanidade passa. Como eu disse aqui, nós temos no nosso planeta mais de 7 bilhões de habitantes. E desses 7 bilhões, milhões e milhões e milhões de pessoas estão passando a agonia da fome. E eu fico pensando, meu Deus, mas o Senhor se apresentou para nós. Traga isso para a sua vida, espiritualmente falando agora. Porque se nós estivermos cheios, né, desse alimento espiritual, se o mundo conhecer, o físico também jamais faltará. Porque nós seremos transformados nas nossas ações, na nossa maneira de viver. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos dividir o pão com aqueles que têm fome. Não só o pão físico, mas esse pão espiritual. As pessoas precisam conhecer a Jesus. E eu fico pensando, meu Deus, esse é um tempo de estender as mãos ao necessitado. Esse é um tempo de ajudar as pessoas, porque Jesus está aqui se comparando a um pão, aquele que mata a fome, aquele que tira a agonia. Você já passou fome? Se alguém aqui já sentiu fome, às vezes a gente sente um pouquinho de fome e já fica, né, reclamando. Você imagina passar a agonia da fome.
Mas espiritualmente também muitas pessoas estão agonizando. Quantas pessoas estão, investindo contra a própria vida? Quantas pessoas estão amarguradas, não estão vendo sentido para a vida? Mas o Senhor, Ele está dizendo, olha, eu sou o pão da vida. Ou seja, eu vou saciar essa sua fome, eu vou livrar você desta agonia. Vale a pena você conhecer a Jesus, vale a pena você se deixar transformar por Ele. Você que muitas vezes é cristão, eu como aquela pessoa que conhece a palavra, nós temos caminhado, mas muitas vezes nós temos deixado de comer, de nos alimentar desse pão espiritual que nos transforma, que nos sacia. Ele está dizendo aqui para nós, eu sou essencial. Como o ser humano não pode ficar sem comida, não pode ficar sem Jesus. E ele fala sobre a água. Quando a gente lê a palavra do Senhor, Jesus também vai falar isso. Ele é a água da vida, né? E a gente vê aqui que a água é, na verdade, algo extremamente importante, indispensável para o corpo. Indispensável. Nós podemos ficar dias, talvez, sem nos alimentar, mas nós não conseguimos ficar sem a água. Então, Jesus, Ele está dizendo, eu sou essencial. Eu sou essencial, né? Aquele que vai até Jesus vai saciar a sede, vai conseguir realmente encontrar o propósito. A maior necessidade que nós temos, meus irmãos, é de suprir, é de nos alimentar. Então vamos pensar nisso, vamos olhar para Jesus, para quem Ele é e por que é que nós precisamos tanto dEle. Sem Ele nós não vamos sobreviver, sem Ele nós estamos mortos espiritualmente. Mas Jesus também diz, em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz é algo muito além do que podemos imaginar. Não é uma luz que faz apenas nos enxergar o ambiente fisicamente falando, mas é uma luz que tira as trevas do nosso interior. É uma luz que nos faz realmente enxergar aquilo que precisa ser transformado dentro de nós, aquilo que vai nos abençoar, aquilo que vai trazer para nós realmente a alegria de estarmos vivos, de desfrutarmos desse presente que é a vida que o Senhor nos deu. Então nós precisamos dessa luz, por isso precisamos de Jesus. Nossos olhos precisam ser abertos, a gente precisa ver onde é que nós estamos pisando, o que é que a gente está escolhendo para a nossa vida, o que a gente está trazendo para o nosso coração. Mas Jesus também diz, eu sou a porta. Lá em João 10:9, eu sou a porta. Você sabe que a porta, ela fechada, permite proteção. E aberta, ela permite acesso. E se você comparar isso, essa expressão que Jesus usa, Ele está dizendo justamente isso. Eu sou aquele que lhe dá segurança. E eu sou aquele que lhe dá acesso ao Pai, acesso à vida eterna. É por meio dele que nós, de fato, estaremos seguros na presença de Deus. Você teria coragem de morar numa casa sem portas? Como é que seria morar numa casa sem portas, dormir, numa casa sem portas? Jesus, Ele está dizendo que Ele é aquele que nos traz segurança e que Ele também é aquele que nos traz acesso ao Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos. Mas Jesus também diz, eu sou o bom pastor. João 10,14. Nós já sabemos o que um pastor faz pelas suas ovelhas. Um bom pastor conduz as suas ovelhas por caminhos seguros. Livra as suas ovelhas
de todo mal. Lá em João 5,18 diz que o maligno, não pode tocar aqueles que são conduzidos pelo bom pastor, que é Jesus. Então, o aprisco, conhecer a Jesus, viver aquilo que o Senhor Jesus nos tem ensinado, saber quem Ele de fato é, nos conduz em proteção, nos livra realmente do mal. E isso é maravilhoso para nós. Em Eclesiastes 3:11, nós lemos que o Senhor colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Quando nós estamos sendo conduzidos por Jesus, certamente nós sabemos onde vamos passar a nossa eternidade. Porque depois desta vida, tudo continua. E nós precisamos passar e pensar a respeito disso. Mas lá em João 14:6, nós também lemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não existe nada melhor do que você saber para onde você vai. Já ficou perdido numa estrada, já ficou perdido procurando uma rua, né, em algum lugar? Quando você se perde, uma sensação de desconforto, uma sensação de, perdi meu tempo. Não perca a sua vida. O Senhor está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós precisamos agradecer ao Senhor, desfrutar desse tempo que Ele nos deu. A nossa geração tem passado por um tempo extremamente difícil. Muitas perdas, muitas dores, né? Muitas questões estão envolvendo esse tempo que nós estamos vivendo. Mas nós temos uma segurança em Jesus. Mesmo passando pelas dificuldades, nós sabemos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e Ele tem o controle de todas as coisas. Lá em João 15, nós lemos que Jesus é a videira verdadeira. Ou seja, quando nós estamos ligados a Jesus, nós produzimos, nós podemos colher algo que seja extremamente significativo para as nossas vidas. Nós vamos compartilhar, nós vamos dar bons frutos. Porque se nós estamos ligados diretamente a Ele, não tem como não darmos frutos. Né? E o fruto, o objetivo dele é realmente ser dado para alguém. É que alguém desfrute deste fruto, não é assim? Então Jesus, Ele também quer que a sua vida seja uma vida produtiva, uma vida abençoada, uma vida abençoadora. Eu peço a Deus que esta mensagem fale ao seu coração nesta manhã, essa reflexão sobre quem é Jesus. Sobre a importância de termos Jesus na nossa vida. O Senhor, Ele realmente é o Filho de Deus. Ele está hoje lá nos céus, ao lado do Senhor, ao lado de Deus Pai. Mas o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo é aquele que pode tocar o seu coração e pode trazer à sua mente que Jesus precisa ser o seu tudo, o nosso tudo. Se entregue para Jesus sem reservas. Este é o momento porque você precisa, porque eu preciso, porque as pessoas precisam e nós também devemos compartilhar com elas, falar com elas, receber Jesus, viver para Jesus, compartilhar Jesus, entender quem realmente Ele é. O Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, aquele por meio do qual o universo se fez. A expressão exata de quem é Deus. Ele que está assentado à direita de Deus Pai. Jesus é o pão da vida, a água mais pura, a luz do mundo, a porta, o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Eu quero convidar você nessa manhã a se reconciliar com Jesus. Convidar você nesta manhã a entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus e rever a sua vida dentro dos conceitos dele. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras. Não se deixe levar por aquilo que você ouve. Vai, confere.
Você precisa absorver as Escrituras. Nós precisamos desta palavra para as nossas vidas. Deus está lhe dando uma direção, eu tenho certeza disso. Nesta manhã o Senhor está lhe dando uma direção. Vai para a palavra do Senhor. Ouve a Jesus, siga Jesus. A direção dele é sábia, é certa, é certeira. Que Deus te abençoe imensamente. Em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, nós te damos graças por este tempo de reflexão na palavra do Senhor. Eu sei que o Senhor tem muito mais a nos dizer, o Senhor tem tanto a fazer nas nossas vidas. Perdoa, ó Deus, quando não recebemos a sua palavra, quando muitas vezes, ó Deus, temos vivido tão longe do Senhor. Mas nessa manhã o Senhor nos dá esta oportunidade, uma oportunidade de olhar para Jesus, de conhecê-lo, de relembrar quem Ele é e de estar e de permanecer neste caminho. Vem sobre nós, Senhor, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. Que cada um que ouvir esta mensagem sinta, ó Pai, o poder do Teu Espírito Santo nas suas vidas. Sintam-se, ó Deus, chamados a dar uma resposta para o Senhor. Tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Que a Tua graça, o Teu poder estejam, Senhor, agora neste momento agindo em corações, fazendo a diferença, Pai. Obrigada, Pai, por este tempo, por essa reflexão. Te agradecemos, te exaltamos, te bendizemos, ó Pai, no nome santo, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que nesse domingo você comece refletindo sobre quem é Jesus para você. Se algo aqui nesta mensagem confrontou aquilo que você já ouviu falar sobre Jesus, vá para as Escrituras. Confira, leia os Evangelhos, eles são tão simples de ser entendidos. Peça para Deus, Senhor, abra os meus olhos, eu quero ver Jesus, eu quero entender o que é realmente caminhar com Jesus, estender as mãos ao próximo. Eu quero, Senhor, que a vida eterna, eu quero passar com Jesus. Oh Deus, Deus é tão maravilhoso. Deus nos dá essa oportunidade nesta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Que a graça dele se manifeste no seu lar, em nome de Jesus. Antes de nós cantarmos juntos mais uma canção, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre você, sobre o seu lar, e dizer que continuamos em oração, que nós cremos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, e que nós estamos avançando, caminhando, desejosos, para que o Senhor use as nossas vidas, seja qual for o tempo. O Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio e a nossa proteção. Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que bom podermos compartilhar, ainda que pelos meios aqui da mídia, da internet, compartilhar a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Uma boa semana. Até nosso próximo encontro.